Como o consórcio mudou a minha vida? Provavelmente essa é uma pergunta que você está se fazendo. Você já deve conhecer um pouco da minha história, principalmente as mais atuais, se você me segue nas redes sociais, mas o que poucas pessoas sabem, exceto aquelas que já trabalham comigo há muito tempo, é de onde eu vim. E eu gosto sempre de contar ao me apresentar, porque é fácil ver quem eu sou hoje, talvez admirar quem eu me tornei. E quem sabe não raro, imaginar se para mim não foi diferente, se para mim não foi mais fácil. Bom, na verdade, eu venho de uma família de uma origem muito simples. Meus pais me criaram com muita dificuldade, com muitas limitações. Foram muitos empregos e desempregos que eu via os meus pais enfrentando. Essa história eu conto para vocês, eu conto para o pessoal que trabalha comigo, assim como eu conto para os meus filhos. Eu conto com orgulho, porque apesar de ter faltado algumas coisas, não sei, materiais, talvez assim por dizer, não faltou exemplo, não faltou garra, não faltou coragem dos meus pais, e eu trouxe isso para mim. Provavelmente isso fez toda a diferença, inclusive nas minhas escolhas, a partir do momento em que eu fui crescendo. Meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade. A grande motivação era o desejo de já ter o meu dinheirinho, de não precisar mais pedir dinheiro para minha mãe e algumas vezes, inclusive, perceber nela a tristeza, a decepção, porque ela eventualmente, assim como meu pai, não podiam me dar. Minha trajetória como vendedor, eu iniciei aos 17 anos de idade. Foi uma história de superação muito grande, porque iniciar na administradora de consórcio, que inclusive represento até hoje, naquele tempo, em 2002, trazia a necessidade de, além de assumir um desafio de uma profissão nova, também sair de casa. A administradora funcionava só em Belo Horizonte. Então eu saí do interior de Minas, de Divinópolis, me mudei para Belo Horizonte e lá trabalhei por cerca de 1 ano e meio como vendedor. Foi muito importante para mim, eu pude entender as dificuldades, o dia a dia de um vendedor, quantos nãos a gente tem que superar para chegar a uma venda, a importância, da insistência, da persistência. Tive alguns meses de resultados de destaque específico, fui campeão de vendas algumas vezes. Fui um vendedor que vendeu com muita dificuldade em outras produções, o que também foi importante porque me trouxe juízo, responsabilidade e força de superação. Olha, como que mais tarde, sem eu ainda, quem sabe, até imaginar, isso me valeria no exercício do cargo de liderança, que aconteceu a partir dos meus 19 anos. Eu voltara, então, para minha cidade do interior, Divinópolis, isso em final de 2003 aproximadamente. Hoje sou CEO da Facton Group. Primeiro, a minha empresa começa, o core business, inclusive, atual, é o consórcio. Eu tenho uma rede de vendas no estado de São Paulo. Então, a Facton Consórcio coordena a operação, mas a partir de 2023 eu decidi, ao perceber que no nosso mercado, muito embora gigantesco, altamente rentável, cheio de oportunidades, tem carência. Não se encontram empresas ou profissionais, consultores de um modo geral, aptos o suficiente, pelo menos na nossa área, para nos auxiliar no desenvolvimento do nosso business. E aí eu percebi, se já tem tantos anos que eu treino vendedores, líderes na minha operação, por que não treinar também no mercado? E assim lancei a Facton Academy, transformando o meu negócio num grupo. Hoje, além de empreender, também sou investidor no mercado financeiro, e a história que eu trago, o background que eu busco desenvolver com vocês é muito em cima dessa história, dessa transformação. Como, por meio do consórcio, lógico, por meio da minha dedicação, da minha superação, mas da nossa área, eu deixei de ser um balconista de pastelaria a um milionário no nosso setor. Vocês fazem ideia, galera, do que é isso? O quanto de crescimento financeiro, profissional, tudo que é importante, vocês podem encontrar na nossa área e você, quem sabe, de repente, nesse momento, assistindo esse vídeo, está aí desmotivado, desanimado, pensando até em mudar de ramo. O meu início como representante, então, foi voltando para Divinópolis. Eu montei lá uma representação, não sei se a gente pode chamar, você pode ver aí na imagem, de empresa. Isso é explicado de uma maneira muito simples. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Precisava ter experiência, precisava ter domínio de gestão e eu não tinha. Enfim, foi muito difícil. O meu primeiro ano não deu certo, inclusive eu quase desisti. A partir do segundo ano, por questões que eu conto com muita clareza nos meus treinamentos, eu comecei a encontrar o caminho. Eu comecei a enxergar onde eu estava errando e o que eu precisava fazer para mudar. A partir do segundo ano, o negócio começou a dar certo. Eu não tinha pressa de ver resultado financeiro para o dono, para mim. Eu usava boa parte do lucro para reinvestir na empresa.
Então eu mudei de loja, passei a investir em melhores infraestrutura, passei a investir mais no treinamento da minha equipe. E aí, do segundo ano em diante, foi só sucesso. Passamos a ser campeões de vendas, não raro campeões nacional, o que então em 2007 me proporcionou mais um crescimento. Eu fui para o estado do Pará, fazia parte do projeto de crescimento, de expansão da administradora, a ocupação de todo o norte. Também passei a atuar no estado do Maranhão e Amazonas, mais uma vez nos destacando. Fomos campeões algumas vezes, formamos vários talentos, inclusive alguns desses talentos crescendo dentro da empresa, se tornando gestores em outros estados, até que 10 anos de operação na região norte do Brasil, eu aceitei um novo desafio. A administradora já há algum tempo tinha como meta, como sonho, ocupar a maior economia do nosso país, que é o estado de São Paulo. Nós iniciamos então em 2017 as operações aqui e hoje somos detentores de marcas expressivas. A nossa operação já chegou a quebrar a casa dos 100 milhões vendidos em um mês, já formamos aqui mais de 30 representações, temos nomes de peso que inclusive muitos no mercado conhecem, representações que estão aí frequentemente vendendo acima de 10 milhões, 15 milhões, e é com base em toda essa trajetória, em toda essa experiência, erros, acertos que eu tenho para disponibilizar para você que já entendeu que o mercado está aberto, está crescendo, que os desafios e as dificuldades existem. Nem tudo é desculpa, mas nós temos responsabilidade sobre como lidamos com tudo aquilo que enfrentamos. Ou seja, se você já enxergou que pode ir muito além, mas está faltando alguma coisa e você está disposto a descobrir o que é, chama meu time, solicite melhores informações, um orçamento e veja como a Facton Academy pode te ajudar. Boa sorte, bons negócios, forte abraço.